Amém, irmãos? Nós vimos aqui uma incoerência de Cefas, uma incoerência de Barnabé, uma incoerência de alguns judeus que ali estavam. Eles dissimularam uma reunião da qual o Senhor construiu. Judeus e gentios sentados à mesa, desfrutando de comunhão. Judeus e gentios salvos em Cristo Jesus. E agora, Pedro, quando está na presença dos gentios, senta-se com gentios, tem comunhão com gentios. Mas ele se torna repreensível, porque quando chega alguns judeus, ele se afasta progressivamente dos gentios que ali estavam. Ele foi se afastando e depois se apartando. Isso foi presenciado por Paulo. E Paulo, naquele momento, entendeu que não era somente uma questão de comportamento. Paulo entendeu que não era somente a questão de que o que Pedro iria pensar, o que os judeus iriam pensar de Pedro ao sentar-se com os gentios. Não era só uma questão dos gentios se sentirem mal, porque Pedro estava sentado à mesa conosco, aí chegam os judeus e ele se afasta. Era uma questão de doutrina, era uma questão de unidade, era uma questão da barreira que em Cristo foi quebrada. A cruz nos une, gentios e judeus. Então, não pode ser que alguns que se aproximam, que defendem a circuncisão e tinham uma aparente dificuldade com a comunhão de judeus com gentios, sendo ele Pedro, sendo ele servo do Senhor Jesus, convertido, se afastar dessa comunhão. Não, isso é incoerente. Isso é incoerente com a fé que nós professamos. Paulo vê isso acontecer. Eu fico imaginando a cena, né? E nós meditamos isso na semana passada. Pedro passa a se levantar da mesa e depois se afastar da mesa. Eu fico imaginando Paulo olhando isso e falando assim: peraí, não é só uma questão comportamental, não é somente uma questão social, é uma questão doutrinária. Isso faz mal. Essa incoerência que nos rodeia, como nós vimos, né? Ela bate a nossa porta, irmãos. Em determinados momentos, parecemos que nós defendemos a Cristo com unhas e dentes. É só a coisa apertar um pouquinho, parece que você nem é cristão. Isso não pode acontecer. Isso é incoerência. Então, Paulo presencia isso. Presenciando isso, isso acontecendo publicamente, tem que ser confrontado publicamente. É isso que Paulo faz com Pedro. Quando, porém, vi, o versículo 14, que eles não procediam corretamente, eles estavam dissimulando. Dissimular a palavra para hipocrisia, é falsidade. Desfruta da comunhão com os gentios, e aqui está tudo bem. Quando chegam os judeus, e aí não está tudo bem porque eu preciso me afastar. Não, não, não. Quando eu vi, Paulo dizendo, quando eu vi isso acontecer, que eles não estavam andando no caminho certo, não estavam no caminho reto. O caminho reto é o caminho da unidade. Caminho reto eram aqueles judeus chegarem e ver Pedro lá e poderiam até se escandalizar. Pedro poderia pregar a eles, falar assim: peraí, não tem separação. Eles estavam distantes da aliança, como Paulo vai afirmar, né, no versículo 15. Eles estavam distantes da aliança, mas Cristo os aproximou. Agora eles são salvos. Se vocês têm problema se vocês estão se escandalizando, eu estou aqui sentado juntamente com Paulo, juntamente com Barnabé, e nós vamos explicar para vocês que não há barreiras, não há distinção, como foi citado no texto que foi lido aqui de início, em Romanos 3 e a sequência dele, lá ali no versículo 22. Não há distinção, não há essa barreira. Acontece, queridos, que nós vimos que a dissimulação, essa incoerência de dissimular, ela contamina. Foi Pedro, foi Barnabé e foram os outros judeus, contaminados com aquela incoerência. Isso está errado. Paulo diretamente diz a eles: olha, quando eu vi isso, que eles não estavam agindo corretamente para com gentios, não estavam agindo corretamente para com judeus, não estavam agindo corretamente para com o evangelho. A questão, queridos, quando as pessoas pecam, quando as pessoas falham, quando as pessoas dissimulam, quando as pessoas são incoerentes, o foco nosso é onde a palavra de Deus está sendo negligenciada. O nosso foco é quanto isso faz mal, né? O quanto isso é pernicioso para a igreja.
Por exemplo, quando eu digo a vocês com relação à maledicência, quando eu digo a vocês com relação à educação, não é uma coisa comportamental somente, além de ser comportamental. É questão que quando você é mal educado com o seu irmão, quando você usa da liberdade para dar ocasião à carne, é algo que Paulo diz lá no capítulo 5. Quando você acha que o irmão tem que escutar e você é assim mesmo e vai ser desse jeito e eles que me aturem, você está errado. Porque está criando uma barreira com o seu pecado. Então, a questão maior, queridos, é a nossa unidade que é perdida quando nós nos comportamos de maneira errada. E aí, visando a nossa unidade ser perdida, a unidade essa conquistada por Cristo na cruz, nós precisamos lutar contra isso. Não podemos deixar. Quando eu já disse a você, quando começa a maledicência, ela tem que parar em você. Porque a maledicência vai dividir, a maledicência vai fazer mal. Então você não pode deixar por causa do evangelho, não é por causa de comportamento. Não é simplesmente por causa de uma convivência social. É por causa do evangelho. É por isso que Paulo passa a dizer, quando ele viu aquilo acontecer, ele fala: Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você. Outro nome, Pedro, Cefas, né? Aí em aramaico. Eu digo na presença de todos, Pedro. Porque isso que aconteceu foi na presença de todos. Precisa ficar claro. Versículo 14. Se você, que é judeu, você vive como um gentil e não como um judeu, por que você está obrigando agora esses gentios a viverem como judeus? O que Paulo está dizendo? Pedro, por que você está causando essa divisão, Pedro? Antes dos judeus chegarem, você estava sentado à mesa com os gentios. Quando chegam agora os judeus, você se afasta. Então você está vivendo como gentil. O que você está ensinando para esses gentios? Que há uma divisão? Você está ensinando que quando tem judeus, tem um povo que precisa, é um povo que está mais perto do Senhor do que os gentios? A salvação foi simplesmente aos judeus e não aos gentios? Por que você está obrigando os gentios a viverem como judeus, então? Não, Pedro, isso está errado. Cefas, não faça isso. É interessante que do versículo 14 para o versículo 15, parece que no versículo 14, Paulo está falando diretamente a Pedro. Mas nos parece que no versículo 15 ele está falando a todos. E aí, queridos, tem uma expressão que falei até em casa, conversando com o Fernando e com a Helena. Tem uma expressão que, a partir do versículo 15 aqui, me veio à mente quando eu estava estudando. Já viu aquela expressão que diz, apertem os cintos? O que quer dizer essa expressão, né? Vai vir algo, que a gente precisa estar preparado, animados e querendo conhecer mais. Aperte os cintos, que vai ser não somente emocionante, mas também emocionante. Vai ser vibrante, vai ser maravilhoso. Apertem os cintos que nós vamos agora conhecer mais sobre uma doutrina preciosa da palavra de Deus, a justificação. Paulo vai passar a falar sobre a justificação na carta aos Gálatas. Justificação, tema esse também que norteia a carta aos Romanos. Ele fala sobre justificação. Mas por que, queridos, apertem os cintos? Porque, olha, vai se desenrolar algo precioso para nós. Paulo utiliza daquele momento onde uma aparente divisão estava acontecendo. Aliás, aparente eu quis aliviar um pouquinho de Pedro, né? Acho que eu aliviei um pouquinho de Pedro. Não posso aliviar de Pedro. Estava acontecendo uma divisão ali. Estava acontecendo um afastar-se para ficar com os judeus e não ficar com os gentios. Agora, Paulo vai no cerne da questão. Acontece, meus irmãos, que o que nos uniu foi Cristo. A fé foi dada por Ele. Você é declarado justo. Você é visto como justo hoje diante de Deus se você é salvo, porque Ele efetuou essa obra em você e em mim. A justificação é preciosa. A justificação foi um tema até da reforma protestante, né? Somente a fé, né? Somente a fé em Cristo, né? E isso é um dos pilares da reforma protestante, inclusive que teve o seu aniversário ali, né? Na sexta-feira. Foi um dos pilares que Martinho Lutero entendeu. Quando a Igreja Católica estava ali vendendo indulgências para a salvação, inclusive ao entendimento errado da doutrina da salvação, desculpa, a doutrina da justificação, ao entendimento errado, tem algumas religiões, por exemplo, o catolicismo,
entende que a justificação, ela vai acontecendo. Não é à toa que hoje, dia 2 de novembro, é um feriado, onde se rezam para os mortos. E aqueles que estão no purgatório, eles tenham uma caminhada até a chegada da vida eterna. Olha só, isso é doutrina, feriado no nosso país. Claro que no mundo também tem isso, mas falando do nosso país, né, da nossa realidade. Então, esse rezar para mortos é uma ideia de que a justificação ela não foi pontual. O que quer dizer pontual? Fato. Quem crê que a justificação é um fato, não precisa orar para mortos. Não há um purgatório. A Bíblia não fala de purgatório. Não há uma segunda chance. Não há uma reza, uma intercessão para que essas pessoas cheguem até a vida eterna. Não há. O que há, queridos, aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Visto que é isso que Paulo está dizendo a Pedro. Pedro, isso é contra o Evangelho. Dissimular a unidade da igreja é contra o Evangelho. Fazer acepção de pessoas, gentios e judeus, sendo que eles são convertidos, eles têm a mesma fé que nós temos. Dissimular, dividir, isso é contra o Evangelho. Isso é contra o Evangelho. Paulo vai dizer, versículo 15. Apertados os cintos? Então vamos caminhar agora. Versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Paulo não é incoerente, queridos. Paulo, ele diz a Pedro algo que estava sendo causado ali, né? Estava sendo alvo daquela atitude de falar assim, judeus e gentios. Paulo fala assim, olha, Pedro, ou nós todos aqui reunidos, como eu disse a você, versículo 14 parece que está mais direcionado a Pedro, versículo 15 parece estar direcionado a Pedro e aos outros também. Ele diz, nós somos judeus de descendência. Faz parte da nossa raça. Cefas, Barnabé, Paulo. Eu já disse aos irmãos da Galácia aqui, você pode perceber que Paulo falou que ele era zeloso do judaísmo. Ele era realmente como diz uma expressão, um judeu puro sangue. Ele era assim. Ele fala, Pedro, nós somos judeus de nascença, de descendência, faz parte da nossa raça. E nós não somos pecadores dentre os gentios. Ou seja, nós não quando ele diz pecadores como gentios, ele está dizendo assim, aquele povo que não era da aliança. Nós éramos o povo da aliança. Então é igual as pessoas utilizam, né, para explicar a nossa fé, o cristianismo, né, judaico-cristão. Por que judaico-cristão? Porque veio do judaísmo. Sim, isso é real. Paulo não está negando isso. Paulo não está negando que a lei veio sim para os judeus. Veio para os que eram seus. E veio mesmo. O Senhor Jesus era um judeu. Sim ou não? Sim. A questão da descendência deles, Paulo era benjamita, da tribo de Benjamim. O que os gentios tinham a ver com tribo? Não tinha a ver com nada. Eles eram gentios. De outra nacionalidade, de outra realidade, de outra cultura. Então, sim, Pedro, verdadeiramente é algo que nós precisamos entender. Nós somos mesmo de descendência da raça judia. Isso nós não vamos negar. Eu fico maravilhado, queridos, com essa clareza. Sabe assim? A Bíblia nos ensina a sermos claros. Nós que inventamos sabe, aquela coisa mais ou menos entendida, aquela coisa que tem quase um duplo sentido, não somos claros. Às vezes eu já pergunto muitas vezes isso, a gente tem muita dificuldade com confrontar, né? Porque a gente sempre acha que confrontar é brigar. Mas quando você vai confrontar, você não precisa gritar, você não precisa xingar, você não precisa falar palavra de baixo calão, você não precisa nem ser bravo. Confrontar é uma conversa. Confrontar é falar a verdade. Essa clareza nós precisamos ter. Queridos, não deixa nada subentendido, não. Às vezes eu já fiz confrontos e aí a pessoa vem e me conta alguma coisa. Eu falo, você falou? Ah, a pessoa tinha que saber. A gente falha assim, né? Como assim tinha que saber? Um passo para ela saber é você falar. Ah,
eu não falei nada, mas também eu virei a cara, né? Ué, mas isso não falou, não disse nada? Não resolveu nada. Não, pastor, assim, a pessoa já tem tempo, já deveria entender, tá? Mas ela não entendeu. Se você não foi claro, ela não vai entender. Por que falta-nos a clareza? Textos como esse me chamam a atenção, porque Paulo chegou para Pedro e não falou assim: não, Pedro, agora eu não sou mais judeu. Agora eu sou crente, eu não tenho descendência nenhuma. Ainda que ele tenha julgado tudo aquilo que ele fez no judaísmo como refúgio, Paulo não nega que ele era um judeu. Eu fui judeu, assim como você, assim como Barnabé. Mas o pensamento que vai, todo o pensamento ali do parágrafo, né? Inclusive o parágrafo começa no versículo 11 e vai terminar só no 21, né? Que a gente vai vendo por etapas, né? Queridos, Paulo está dizendo, olha, precisa ficar claro, Pedro, Cefas, que não é pelo fato de nós sermos judeus que nós somos justificados. A ideia de todo o parágrafo. E é isso que precisa ficar certo, que essa divisão, essa dissimulação acontecida não pode se repetir. Porque não é, Pedro, de maneira alguma, por méritos nossos. Não é. Queridos, a doutrina da justificação nos coloca no lugar tão desconfortável, mas um lugar tão precioso que se torna confortante. Pastor, agora eu não entendi nada. É desconfortável o lugar, é desconfortável. Sabe por quê? A doutrina da justificação deixa claro e bem claro que você é culpado. Quem aqui pode levantar a mão e falar assim, eu nunca pequei, pastor? Imaginei, a resposta era essa. Ninguém ia levantar a mão. Quem aqui pode levantar a mão e falar, pastor, eu pequei umas 2 vezes só? Imagino que se eu continuar até o 100, a gente vai ficar a tarde toda aqui dizendo, e você vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou culpado. Eu sou pecador. Na lógica, qual que é o merecimento de quem tem culpa? Condenação. Esse lugar desconfortável que a justificação nos deixa. Agora, qual que é o lugar? Então, pastor, o desconfortável eu já entendi claramente. Pastor. E o confortável? O confortável que Deus justifica você. Deus justificou você se você creu em Jesus Cristo. E não foi por mérito nenhum seu. Você podia ter vindo do judaísmo, da tribo de Judá, a tribo do Senhor Jesus, descendência do Senhor Jesus. Você podia ter feito isso, ter feito aquilo, ter feito isso, ter feito aquilo, não ia adiantar de nada. Então, o fato de Pedro se levantar para estar com os judeus e toda aquela questão, né, está acontecendo na carta aos Gálatas, que os irmãos bem sabem, da circuncisão, que tem que circuncidar, porque se é salvo, mas não circuncida, aí não é bem salvo, tal, precisa circuncidar, cumprir a lei e tal. Paulo falou assim: olha, não há mérito nenhum. Queridos, não há mérito nenhum em você. Não há méritos nenhum em mim. Às vezes você fala, pastor, eu fui buscar Deus. Se Deus não tivesse misericórdia de você, você estaria anos-luz distante dele. Você precisa entender isso. É duro, é doído, queridos. Mas eu não posso mentir para você. A doutrina da justificação, ela explica isso para nós. Não há bonzinho nenhum. Não há boas ações que salvam ou salvaram você. Não há, não é à toa que tem muitas pessoas fazendo boa ação, correndo atrás disso para serem salvos. E não serão salvos. Porque só é salvo quem foi e quem será salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Só esse o caminho. A doutrina da justificação, ela faz essa divisão. Nós vimos um pouco disso em Malaquias, né? Do justo para o perverso. Há essa divisão. Por isso que não tem convertendo. A pessoa está convertendo. Ou ela é convertida, ou ela não é convertida. Essa é a verdade do Evangelho. Não há um caminho, outro caminho e uma terceira via. Não há. A justificação, ela nos explica isso. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos. Deixando claro que, olha, não é mérito nenhum. Eu sou judeu, Pedro, Cefas, você é judeu, Barnabé é judeu. Mas eu preciso que nós entendamos coisas. Sabendo, é muito importante quando ele diz aí, versículo 16, sabendo, contudo, ou seja,
era de conhecimento de Cefas, era conhecimento de Barnabé, era conhecimento de Paulo, era conhecimento dos irmãos da Galácia. Por isso que ele diz: eu estou admirado. No capítulo 1. Vocês estão passando por outro evangelho. Ou seja, é do conhecimento. A fé, queridos, a fé não é irracional. Tem umas pessoas que dizem assim: eu sou crente, mas como Deus converteu o teu coração? Sei, pastor, eu fui para a igreja, eu senti uma emoção, eu chorei. Tá, mas você chorou pelo quê? Não, a música estava bonita. Que bom, mas e que mais? Não, eu não vou mais para outra igreja. Tá, mas e aí? Não, eu gosto de estar com o pessoal. Tá bom, mas e aí? O que é ser salvo? Você precisa saber. Queridos, o meu desejo como pastor é deixar vocês não simplesmente ovelhas crescidas intelectualmente, mas também ovelhas crescidas intelectualmente. Vocês precisam saber da fé. Vocês precisam conhecer a fé que vocês professam. Eu preciso saber da fé que eu professo. Ele diz: sabendo, contudo, vocês conhecendo, vocês percebendo, vocês inspecionando, vocês inquirindo, vocês pesquisando, sabendo, contudo, uma coisa é marca: o homem não é justificado pelas obras da lei. Isso é claro. Um pouquinho mais para frente, no final do versículo, Paulo volta a responder isso. Logo ali depois do pois, finalzinho do versículo 16 mesmo. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Queridos, a justificação não é por mérito. A justificação também não é por feitos. Agora, para pensar. Quantas pessoas você conhece que está correndo atrás da salvação? Para pensar. Quantas pessoas? Tem pessoas que estão doando dinheiro, finanças, estão investindo. Investindo em causa humanitária, estou investindo naquele lugar, estou investindo naquele lugar, estou investindo naquele lugar. Vamos ser sinceros, isso é bom sim ou não? E a pessoa, uma região carente, chega lá um bom dinheiro para comprar alimento para aquelas pessoas, roupa, calçado, isso é bom ou não? Isso é bom, mas não salva. Não adianta. Diante de Deus pode chegar e falar: olha, Senhor, eu dei não sei quanta cesta básica, olha, eu comprei tantas coisas, eu comprei isso, comprei aquilo. Você creu no meu filho Jesus? Eu tinha uma frase, ela falava: todos os caminhos levam a Deus. Eu ia para a religião tal, ora eu estava lá nos crentes, ora eu estava nos católicos, ora eu estava nos espíritas, mas eu sempre fiz boas ações. Pois é, boas ações não salvam. Porque aqui, queridos, Paulo não está especificando quais obras. Ainda que ele está falando para judeus. E poderíamos sim, né, remeter às obras que a lei apresentava, né? As obras que a lei deixava claro, por exemplo, a lei de não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, são atitudes, são ações, são obras, são feitos, cumprimento delas não salva. Porque a lei só iria mostrar, é isso que a carta aos Gálatas vai mostrar, por isso que eu disse você aperte os cintos. A carta aos Gálatas vai mostrar que a lei vai fazer com que você olhe para ela e fale assim: eu não consigo cumprir. Eu não consigo. Eu cobiço. Eu não consigo. Eu não coloco Deus sobre todas as coisas. Eu não consigo, eu não me dedico ao Senhor. A lei vai mostrar só que você é pecador. Isso faz com que a lei seja ruim? Não. A lei é boa, porque ela explica quem verdadeiramente nós somos. Mas o cumprimento não salva. Não salva. Ainda que possa nos nortear pós-salvação, ela não salva. Então, o que Paulo está dizendo? Sabendo, conhecendo Cefas, Barnabé, gentios, judeus que aqui vieram, sabendo que o homem não é declarado justo diante de Deus por obras que eles possam fazer. Não adianta, ele pode utilizar da política para fazer benfeitoria às pessoas. Que bom, mas não salva. Ele pode ser uma pessoa que tem um bom relacionamento com todos. Que bom, mas não salva. Ele pode ser uma pessoa que, olha, aquela pessoa, nossa, ele deixou tudo. Deixou tudo. Agora vive como um andarilho nesse mundo porque ele quer se desprender das coisas desse mundo. Pois é, esse desprendimento não salva.
não salva. Por isso que eu disse a você que a doutrina da justificação nos coloca num lugar desconfortável, porque todos são culpados. Ah, mas aquele que deu dinheiro, aquele que investiu, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo, aquele que fez boas ações, aquele que era uma pessoa que preocupada com bem social. Pois é, ele também é culpado. Ele também tem pecado. O coração dele também é corrupto. Então, a doutrina da justificação o deixa, todos eles, culpados diante do Criador. É isso que Paulo está dizendo. Cefas, se juntar com os judeus que vieram aqui, separar-se dos gentios, porque aqueles guardam aliança, nós somos da aliança. Nós não somos como os judeus. Então, peraí, eu preciso ficar claro, e eu sei, Pedro, que você sabe, parafraseando o texto aqui, eu sei que você andou com o Senhor Jesus. Barnabé, você é um José das Consolações, foi esse o nome que lhe deram. Você é um homem de Deus, você sabe, obra não vai salvar ninguém. Só, mas a pessoa é boazinha. Não salva, queridos. Ah, mas se ela continuar fazendo coisas boas, deixa ela fazer coisas boas. Mas apresenta Cristo para ela. Apresenta Cristo para ela. Doutrina da justificação, queridos. É tão clara quanto a isso. Paulo diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. A ideia de ser justificado, esse termo é um termo forense, queridos, né? É um termo judicial. Todos são culpados diante do justo juiz, Deus. Ninguém vai ser justificado, declarado justo, e uma palavra que resume e faz com que a gente entenda de maneira mais clara, ninguém é aceito por Deus por obras que faça. Pronto. Vai argumentar o quê, queridos? Ainda que Cefas, Barnabé, Paulo, gentios e judeus ali reunidos, sabiam disso. É preciso ficar claro que há um único caminho para você ser aceito diante de Deus. E ele diz na sequência, versículo 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado, não é aceito por obras da lei, e sim através da fé. Mas essa fé tem um alvo, através da fé em Cristo. E é isso que é precioso, queridos, né? Porque é o seguinte, no português talvez a gente não perceba tanto ali, né? Mas no grego, na escrita original do texto ali, tem as preposições, né? As preposições, elas, na verdade, a preposição, ela é uma palavra gramatical que ela vai ligando os elementos. E ela vai demonstrando o que tá ligado um ao outro aqui. Por exemplo, ele diz assim, ó, sabendo, contudo, que o homem não é justificado com a origem nas obras da lei. A preposição por ali. Né? Então, a origem da justificação não vem das obras. Pode fazer o que quiser. Pode cumprir a obra que for. Não tem origem. Essa é a ideia de por obras da lei. Mas quando ele diz mediante, é uma outra preposição. Ele diz através de Cristo. Então, alguém só é justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Esse mediante dá o caminho da fé e em Jesus Cristo dá a origem da fé. Olha que precioso, queridos. Olha que bênção. Então, hoje, se você crê, foi porque o Senhor lhe concedeu a fé, e depois nós vamos ler Efésios capítulo 2. O Senhor lhe concedeu a fé. Para quê? Para que através dessa fé que você não tinha, quando você achava que as boas ações, que as obras da lei justificavam, você não tinha essa fé. Então, essa fé foi concedida a você, que agora, aqui você estava longe do Senhor, você não era justificado, você fazia obras e achava que estava conquistando a salvação. Você vai se salvando, fazendo boas ações. Lembra daquela senhora que eu encontrei que falava que ela ia para a igreja, cada um levar um tijolinho? Cada reunião que ela participava era um tijolinho para a casa dela no céu? Ah, não tinha tijolinho nenhum lá. Primeiro, quem está construindo é o Senhor, né? Ele falou que vai preparar morada. Mas tudo bem, voltando aqui. Então, aquele que não era justificado, Deus concede a fé para ele, para que mediante essa fé ele creia em Cristo. Essa é a ideia da fé. A ideia da fé
queridos. E Paulo traz muito esse conceito, é você pôr a sua confiança em Cristo, não é em você. Você não consegue, eu não consigo é, garantir a nossa salvação. Pastor, pronto, pastor, agora o senhor vai pegar uma doutrina que vai deixar a gente fazer o que quiser da vida. Será? Será? Nós não garantimos, olha a preciosidade, queridos, a nossa salvação, porque à medida que Deus nos salvou e nos declarou justos, em Cristo Jesus, nós fomos salvos. Por isso que o salvo verdadeiramente adora a Deus. Não é para ser justificado. Foi o fato dele ser justificado que ele adora a Deus. Olha isso. Pastor, isso é... Queridos, hoje nós vamos ver até o versículo 18. Mas a doutrina da justificação está permeada a carta aos Gálatas. Leia a carta aos Gálatas. Paulo vai explicar mais ainda, nós vamos caminhar aqui, permitindo o Senhor, entendendo mais ainda sobre essa doutrina preciosa da justificação. Mas um primeiro passo é preciso ficar claro para nós somos justificados em Cristo, não é por obra, não é por mérito. Foi por causa dele, por meio dele, através dele, pondo a fé nele, que nós fomos declarados justos, aceitos por Deus. Por isso que Paulo confronta Pedro veementemente. Aquela divisão não pode acontecer. Irmãos, crentes precisam entender, sabe a ideia do saber, do conhecer? Conhecer a fé. Você não pode, nem eu não posso, sermos meninos na fé, sermos inocentes com doutrinas tão preciosas para nós, como uma delas é a justificação. Por exemplo, a justificação, para você entender, como eu disse, nós vamos meditar na carta aos Gálatas, permitindo o Senhor, né? Vai ser mais detalhada ainda. Mas a justificação é um ato pontual. Cristo, ao perdoar os nossos pecados, nos fez aceitos diante de Deus uma vez por todas. Você passa desse estágio da justificação para a santificação. E aí nós estamos caminhando em santificação. Por isso que você confessa os seus pecados. Você não confessa os seus pecados para ser salvo. Você confessa os seus pecados porque você foi salvo. Olha isso. Por isso que quando cristãos estão cantando, e nós cremos fielmente que o canto é congregacional, o que a gente entende? São pessoas que entenderam que Deus é santo, que Ele é santo para sempre. Nós cantamos o primeiro cântico, justificado eu fui. Passado. Santificado eu sou. Presente. Glorificado serei através de Cristo. Olha aí, é doutrina. Isso é doutrina. Justificado eu fui. Santificado eu sou. Glorificado eu serei. Pastor, eu não tinha pensado nisso. Por isso que a gente quer cantar música que louve o Senhor, que adore o Senhor, que a gente aprenda quando nós estamos cantando. Não pode ser algo, queridos, é o culto racional. Não, nós estamos cantando, é bonito, pastor, é bonito. Aí eu vejo às vezes hoje, queridos, né, é uma breve crítica, né? É assim, mas às vezes tem música que não tem letra nenhuma. Parece que tem música que não tem letra nenhuma. Repete, 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 fica. Você fica toda hora. Mas tá cantando o quê, mano? Fica todo mundo. O que é isso? Às vezes letras que parece que Deus é o. Ia falar namorado, mas namoro não existe na Bíblia, né, queridos? O noivado, parece que é seu noivo, assim, no sentido de ter aquele cartinha de amor, assim. Sabe aquelas coisas assim? Não, gente, não é isso não. É cantar música bíblica. Mais perto quero estar. Meu Deus de ti. Eu sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje e sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Nós cantamos tudo isso hoje, queridos. Nós cantamos tudo isso hoje. Por quê? Porque isso é louvor daqueles que foram justificados. Essa é a benção. Para pensar, queridos. É isso, não é porque é bonita, não é porque o ritmo é bom, não é porque é legal, não é porque estão cantando, é porque precisa entender o que nós estamos cantando. É culto racional, é adoração a Deus. E se na música vir bonito uma melodia, amém. Que bênção. Olha que joia. Cantamos juntos.
É isso que é precioso para a igreja precisa saber que é o seguinte, então obras não salvam, não salvam. Então, pastor, então eu pensei que eu fui salvo porque eu fazia o bem para todo mundo. Não, não foi salvo por causa disso. Continue fazendo bem. Hoje, salvo, você vai entender que essas boas obras glorificam o Senhor. Ah, irmãos, a doutrina da justificação. Continua dizendo, mediante a fé em Cristo. Também, Pedro, eu sempre estou falando Pedro e Cefas, é o mesmo nome, os irmãos sabem, né? Porque os irmãos leem ali e falam assim, cadê o Pedro que não apareceu aqui? É o Cefas, né? É o nome dele ali. Cefas, nós também. Barnabé, nós também. O que ele diz no versículo 16? Nós também temos crido em Cristo. A finalidade dessa crença, desse depositar no Senhor a nossa confiança, é ser justificados pela fé em Cristo. Queridos, quantas vezes aparece em Cristo? Em Cristo. Em Cristo. Por isso nós somos justificados em Cristo. Essa fé que nos foi dada, o alvo é Cristo. Por isso que nós cremos. Não simplesmente. É claro que há conceitos que você aprendeu e você vai repetir, porque você já aprendeu. Isso é bom, isso é necessário. Mas entenda a sua fé. Às vezes nós, como eu disse a você, às vezes nós falhamos. Com aqueles que não creem, nós não somos honestos. Parecem, nós damos a visão para eles que eles já são justificados. E aí, se alguém já se enxerga justificado e não se enxerga como culpado, ele necessita de salvação? Não, ele já se enxerga justificado. Agora, quando você deixa claro, deixa evidente que é um encontro com o Senhor, é uma transformação, não é só um comportamento, não é só uma mudança social, não é uma mudança de religião, não é uma mudança de horário de culto, não é uma mudança de liturgia, é uma mudança de coração. É alguém que era longe do Senhor, era condenável, agora é uma pessoa aceitável diante de Deus. Isso é conversão. Às vezes nós tratamos as coisas do Senhor de maneira minimalista, irmãos. Eu tenho muito medo de ser minimalista, sabia? Eu tenho muito medo, queridos. Eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu estou estudando a palavra, eu às vezes paro assim no escritório lá e falo, Senhor, isso é grande demais para mim. Como é que eu vou explicar isso? Abrindo o coração com vocês, irmãos. Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou deixar claro para a sua igreja essa que o Senhor salvou, o início, pelo menos o começo da doutrina da justificação? Como eu vou, de alguma forma, Senhor, apresentar para os irmãos a bênção que é conhecer a palavra? Mas, Senhor, eu não quero usar de artifício, mas também não quero ser minimalista. Eu não quero ser um animador de palco. Não. Mas também não quero ser aquele sisudo que só cria barreira com relação à palavra do Senhor. Senhor, me dê o equilíbrio de ser claro. Agora, uma coisa é certa, Senhor. É grande demais para mim. É grande demais para mim. Só a misericórdia do Senhor. Aí, querido, sabe o que Deus faz? Vez ou outra, Deus manda uma ovelha, chega do lado da gente e fala assim: bé, ó, bé, pastor, entendi. Oh, o coração vai. Falei, Senhor, esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Isso é precioso. Queridos, eu não sei você, mas eu estou aqui quase saltando nesses versículos. Se você é salvo em Cristo Jesus, saiba, você pode ter momentos de tristeza, momentos de desilusão, momentos de desânimo, mas você não pode perder a alegria. A alegria de ter sido salvo em Cristo Jesus. Participar da mesa do Senhor. Não minimize isso, queridos. Não deixe, não faça como seja algo de menos, sabe assim? É mais uma ceia, é mais um primeiro domingo do mês. Eu vou participar. Não! Você vai participar, porque você foi justificado. Você foi aceito diante de Deus, você que estava separado do Senhor. Irmãos, não tem como criar uma terceira via. A única via que chega até Deus é Jesus Cristo. Por isso que ele é o caminho. O único caminho. Não há outro caminho.
Isso é doutrina. Isso deve ser pregado aqui no nosso púlpito, deve ser pregado na sua casa, deve ser pregado no seu trabalho, quando Deus te der a oportunidade, na sua escola. Você foi justificado. Você vai entender, pastor, não foi por mérito meu, não foi por mérito seu. Queridos, se não fosse eu aqui, seria um outro pastor. Eu tenho convicção clara disso. Se não for eu aqui, seria outro pastor. Ah, pastor, mas e se não tiver um músico? Fica sem aquele instrumento. E se não tiver nenhum músico? Fica na capela. Todo mundo canta sem música. Pastor, mas se não tiver um microfone, né? Fica sem microfone. E se não tiver cadeira? Senta no chão. Você é um pouquinho mais desconfortável, mas senta. A gente não quer adorar? Não é ao Senhor que a gente está fazendo? É para o Senhor, é salvação, é conversão, mudança de vida, meus irmãos. É isso que precisa ficar claro. Paulo diz: olha, é mediante a fé em Cristo. Pedro, você tem crido. Barnabé, você tem crido. Eu tenho crido. Nós temos crido em Cristo. E outra coisa, como eu já li para os irmãos, não por obras da lei. O caminho é Cristo, não é pelo que eu faço, eu vou conquistando salvação, eu vou fazendo coisas para ser salvo, você não vai conseguir. Vou passar uma vida inteira, queridos, uma vida inteira fazendo ações, boas ações, não salvam, não salvam. Se você conhece alguém que faz boa ação, se você conhece uma pessoa que está ali se esforçando para agradar a Deus, vá nessa pessoa, com todo amor, e pregue Jesus Cristo. Pregue a Jesus. Ela está indo pelo caminho, uma via que não vai chegar até Deus. Ela está indo para um caminho que parece ser algo, algo louvável. E até para nós é louvável. Que joia que está fazendo isso, mas não salva. Ela está enganada e você está vendo. Fale a ela de Jesus. Fale que é só mediante a fé em Cristo. Fala para ela que só Jesus salva. Fala para ela que ela pode ter o aplauso de todo mundo. As pessoas podem adorá-la. Mas se não for a fé em Cristo Jesus, ela não é considerada justa, ela não é aceita. É isso que precisa ficar claro para nós, queridos. Ele continua dizendo, mas precisa ficar claro, Pedro, Barnabé e todos os presentes. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. Queridos, esse texto não é fácil de nós entendermos, né? Estava estudando e vi que há algumas interpretações desse texto. Mas, para a gente entender o versículo 17, é preciso a gente entender o contexto, né? Qual era a ideia dos judaizantes? Eles precisam circuncidar-se, né? Para serem salvos. Opa, circuncisão é obra. Você e eu já aprendemos, obras não salvam. Então, não adianta circuncidar. Tá? Isso ficou claro. Então, havia os judaizantes. Mas a questão, o que Paulo está dizendo? Se nós procuramos ser justificados em Cristo, quem? Os salvos. Se nós estamos procurando ser justificados em Cristo, nós vamos chegar a uma conclusão. Quando nós chegarmos diante de Deus, diante de Cristo, porque nós estamos procurando ser justificados mediante a Cristo, vai chegar a uma conclusão clara. Nós vamos negligenciar a lei. E aí nós vamos ser achados pecador. Por quê? Se a justificação, eu já disse a você que não é mérito, não são obras, e é somente por Cristo Jesus, se nós estamos buscando essa justificação, nós vamos chegar à conclusão de que as obras da lei não vão nos salvar. Então, isso vai deixar claro para nós que nós somos pecadores. Não cumprimos as obras da lei? Mas eu quero dizer uma coisa. Se nós estamos buscando ser justificados, tudo versículo 17, estamos buscando ser justificados em Cristo. Chegamos à conclusão, não cumprimos as obras da lei. Então, diante desses que dizem que nós temos que cumprir as obras da lei para ser salvos, nós somos considerados pecadores. Mas a questão de tudo isso é o seguinte: então Cristo é o ministro do pecado? Nós estamos buscando ser justificados em Cristo Jesus. Para eles, estamos negligenciando a lei. Então é Cristo o ministro do pecado?
A pergunta essa é para os salvos. Então, peraí, eu dizer para você que as obras não salvam, eu dizer para você que não é por mérito, então quer dizer que assim, você que está buscando a salvação nas obras, está dizendo que não, que eu estou dizendo que não é pelas obras, então peraí, então eu sou pecador. A questão não é essa principal. A questão é que se eu estou querendo ser justificado em Cristo e eu não cumpro a lei porque a lei não salva, então Cristo é o ministro do pecado. É isso que vocês estão querendo dizer? Paulo faz uma afirmação enfática. É claro que não. É claro que não. Versículo 21, ele vai dar uma ênfase. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu estou confiando nas obras da lei para salvação, não valeu de nada o sacrifício de Cristo na cruz. Eu estou anulando esse sacrifício. É isso que esses judaizantes estão pregando? Se nós estamos buscando ser justificados em Cristo Jesus, estamos negligenciando a lei, então nós somos achados pecadores? Então Cristo é esse o servo, o ministro do pecado? É claro que não. Obras não salvam. Cumprimento da lei não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Isso precisava ficar claro. Não é à toa que ele diz no versículo 18. Por quê? Se eu torno a edificar aquilo que destruí, aí sim, a mim mesmo me constituo transgressor. O que Paulo quer dizer? Se eu estou pregando a salvação mediante Cristo Jesus e não por obras, e agora eu ficar me afastando dos gentios para dizer, para ter o mérito da minha descendência, aquilo que eu estou pregando eu estou destruindo. Então agora quem está pecando sou eu. Ou seja, se eu estou pregando que não é salvação pelas obras, que é somente por Cristo Jesus, e eu agora vou destruir isso, eu creio que isso está sendo direcionado muito para Pedro e Barnabé, porque eles eram judeus. Eles estavam pregando que não é pelas obras da lei que a pessoa é salva. Mas quando chega os judeus, eles se afastam? Então, peraí, você está pregando o quê? Você está pregando o quê? Você está pregando que só Cristo salva, mas eu preciso ter a circuncisão? Não. Se eu fizer isso, se eu reconstruir algo que eu estou construindo, é sinal que algo deu errado. Então eu sou pecador. Não, não, não. Não é isso. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. E aí continua, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Veremos semana que vem, permitindo o Senhor. Queridos, falei para você apertar os cintos, hein? Essa é a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ela vai apresentando para nós que nós somos pecadores, dignos de condenação, merecedores de vivermos e passarmos a eternidade longe de Deus, culpáveis plenamente. Mas sabe o que é interessante? Ah, nós continuamos pecando, mesmo salvos? Uma coisa difícil de entender, né? Seria mais fácil para nós sermos salvos e irmos para o céu, né? Que aí seria, a gente não pecaria mais. Mas a justificação, para ela ser justa, ela não inocenta o pecador. Ela perdoa o pecador em Cristo Jesus. Ela não inocenta no sentido de deixar claro para ele é digno de condenação. Não é à toa que todo salvo reconhece isso, porque sabe que é pecador. Agora, o que a justificação faz? Ela faz com que você seja aceito diante de Deus, mediante a confiança plena, a fé em Cristo Jesus. Já disse a você, lembro uma vez que estava com os parentes de uma outra religião, e aí estava falando que fazia boas obras. Pregava em vários lugares para muitas pessoas, tal. Eu fiz a seguinte pergunta, pedindo a Deus, né? Eu estava recebendo aquela visita e é tão ruim quando você é desconfortável com a visita que está na sua casa, né? É ruim isso, né? Mas eu não podia deixar de saber que eles estavam correndo atrás das obras. E eu fiz a seguinte pergunta: se você morrer hoje, onde você vai?
Silêncio. A segunda pergunta: você tem certeza da salvação? A resposta foi: ninguém tem. Eu falei: eu tenho. E pode parecer orgulho eu falar isso para você, né? Tô contando a conversa para você. Isso parece orgulho para você, né? Mas sabe por que não é? Porque não é mérito meu. Porque Jesus morreu na cruz para mim, por mim. E eu confio nesse sacrifício. Então é mediante o sacrifício dele que eu tenho a certeza que se eu morrer hoje eu vou desfrutar da presença do Senhor. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, nem é pelo que eu farei, mas pelo que Cristo fez naquela cruz. Silêncio na sala. Efésios capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios, logo à frente, Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículo 1. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados não têm vida. Mortos em delitos e pecados não podem fazer nada. Mortos em delitos e pecados não podem aceitar Jesus. Mortos em delitos e pecados não podem falar, não podem se expressar, não pode olhar, não pode se levantar, não pode apontar, não pode caminhar. Mortos não se chegam a Deus. Mas Deus nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais delitos e pecados nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, também como os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, e somente pela graça, sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou, porque estávamos mortos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Posicionalmente nós lá já estamos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, e somente pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de méritos, isso não vem de obras, isso não vem de feitos, é dom de Deus. Isso não vem de nenhuma obra, de nenhum feito, para que alguém pudesse se gloriar, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para aí sim, salvos e vivos, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que os salvos andassem nelas. Salvação não é mérito seu, queridos, não é mérito meu. Não é obra sua, nem obra minha. Assim nós não seríamos aceitos por Deus. A doutrina da justificação, como eu disse a você, nos deixa num lugar desconfortável ao enxergarmos que somos pecadores e culpáveis. Mas num lugar extremamente confortável, acolhedor e amoroso, e sabemos que mortos foram amados por Deus e agora vivos participam da ceia. Vivos cantam, vivos louvam, vivos contribuem, vivos leem a palavra e entendem. Vivos conseguem ter uma visão correta desse mundo. Vivos são maduros em seus relacionamentos. Vivos conseguem entender o que é o pecado, conseguem entender o que é a salvação, conseguem entender o que é a igreja, conseguem entender o que é amor, verdadeiramente. Assim fazem os vivos. E tudo isso aconteceu unicamente pela graça. Essa fé que é dom de Deus chegou até nós, a ponto de nós hoje reconhecermos Cristo como nosso Salvador.
e colocarmos nele a nossa esperança. Justificação. Meu desejo é que todos aqui tenham sido justificados pelo Senhor, porque somente por Cristo e nada do que nós possamos fazer, nós seremos considerados justos diante de Deus. Senhor, obrigado por essa manhã tão preciosa, Deus. Uma doutrina tão verdadeira, tão central para a nossa fé. Pai, como nós precisamos entender a justificação. Nós vemos que muitas vezes nós queremos conquistar essa justificação, conquistar o ser aceito pelo Senhor pelo que nós fazemos, por quem nós somos, por nossa descendência, por nossa habilidade, pelos nossos feitos, pelos nossos méritos, por coisas que fazemos, mas isso não salva, Senhor. O que salva é nós depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Alcance corações no nosso meio, Senhor, a ponto de convertê-los verdadeiramente, a ponto de sair do estado de pecaminosidade, Senhor, de trevas, longe do Senhor para perto, aproximados como filhos que adoram e louvam ao Senhor. Alcance corações. Senhor Deus, amadureça corações que ainda estão vivendo a fé como crianças, que não distinguem ainda, Senhor Deus, verdades tão profundas para nós. Mas se o Senhor nos ensina, se o Espírito Santo nos ilumina, Senhor Deus, é para nós sabermos e vivemos conscientes do que o Senhor tem nos ensinado. Fale ao nosso coração, Senhor Deus, confronte a nós, Senhor Deus, nos ensine cada vez mais. Queremos crescer. Obrigado, Deus, porque nós fomos declarados justos diante do Senhor, aceitos diante do Senhor, salvos mediante Cristo Jesus. Nos faça conhecer cada vez mais a Tua palavra, através da carta aos Gálatas, Senhor, entendendo cada vez mais a justificação, a salvação, a glorificação, doutrinas tão importantes para nós. Mas que hoje, Senhor Deus, nós realmente ficamos, que assim tenha sido no coração dos irmãos, assim como está no meu, Senhor Deus, animados por aprender mais sobre a justificação. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos declarou justos através da fé que o Senhor mesmo nos concedeu. E nós confiamos, Pai, em Cristo Jesus. Obrigado mais uma vez por essa manhã. Nós te louvamos, Pai, agradecidos. Em nome do nosso Salvador e o Senhor, Deus amado, nosso justificador, ao nosso Mestre, Senhor Deus, que se encarnou e verteu aquele sangue na cruz, Senhor Deus, e morreu para nos tornar justos diante de Ti, Jesus Cristo. Nós te agradecemos por Ele, Pai. Em nome dele mesmo, do nosso Salvador, é que nós oramos. Amém.